Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Samela e hoje nós vamos falar de um tema muito importante em língua portuguesa, em qualquer linguagem, né? Que é a comunicação oral. Quando a gente fala do estudo da língua portuguesa, geralmente a gente se recorda e pensa logo em gramática, ortografia, leitura, interpretação de texto, porém a comunicação oral é muito importante no estudo da língua. Tá? E assim como o texto escrito ele tem os seus recursos, a linguagem oral também tem os seus. Quais seriam? No texto escrito nós temos o recurso de pontuação, acentuação, a ortografia, né? Por exemplo, rima, se for um poema ou uma poesia. Então tem todas essas características, cada texto dentro do seu padrão, né? Tem as suas próprias características, mas tem esses recursos. E quais seriam os recursos da comunicação oral? Bom, vocês podem perceber as minhas mãos aqui, né, o tempo todo. Então, na comunicação oral nós temos entonação de voz, pausa, ritmo de fala, gesticulação, postura corporal, expressão facial, tudo isso serve de auxílio na comunicação oral. Quando você está em diálogo com um amigo seu, com um familiar, uma coisa, você tem um tipo de postura, um tipo de expressão, o seu jeito de falar, né? Por exemplo, a gente fala gíria, brincadeiras e tudo mais. Porém, de acordo com o interlocutor, isso muda. E o que seria o interlocutor? Quando temos ali um diálogo, né, uma comunicação oral, a gente tem o locutor, que é o falante, e o interlocutor, que é o ouvinte. Não quer dizer que esse ouvinte esteja simplesmente ouvindo, ele participa dessa comunicação, ele participa do diálogo. E ele tem os momentos dele de fala também, de acordo com o assunto, com o tema e o tipo de comunicação que a gente está passando. Mas tipo de comunicação, professor, existe mais de um? Sim, existe. Por exemplo, a comunicação cotidiana do dia a dia, essa que eu citei, que é uma comunicação com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. A gente usa uma linguagem diferente, a gente usa uma expressão diferente, a gente pode falar gírias, a gente faz brincadeira. Mas se coloque aí, né, numa situação, numa entrevista. Uma entrevista, né, é uma comunicação oral. Temos ali uma pessoa entrevistando, uma pessoa respondendo. E de acordo com o tema daquela entrevista, por exemplo, se for uma entrevista pessoal, então eu vou falar sobre a minha vida, então eu falo de uma maneira diferente. Se for uma entrevista profissional, eu vou falar sobre o trabalho do professor. Então eu vou já usar uma linguagem diferente, posturas diferentes, termos, né, palavras diferentes, já mais formais, né? Por exemplo, em debate, né? Vamos ter em breve aí os debates políticos, que a gente está começando período de eleição. Então ali também se utiliza linguagem diferente. Então, perceberam? De acordo com a situação, a gente usa recursos diferentes, uma linguagem diferente, né? Mais formal ou informal, porque numa conversa sua com a sua mãe, você não precisa ser formal, né? Senhora, minha mãe gostaria de lhe falar. A gente não fala assim, né? Tá certo que isso foi um exemplo de brincadeira mesmo, mas é para que vocês possam perceber. E como a gente não está em sala de aula e eu não posso trabalhar isso com vocês lá, fazendo trabalhos de apresentação de grupos lá na frente, para a turma que eu sei que a maioria de vocês detesta, mas é importante fazer, eu criei aqui um outro mecanismo para que a gente possa sim trabalhar o recurso oral, para que vocês possam desenvolver a oralidade de vocês, tá? E por isso eu estou fazendo toda essa explicação para que vocês possam compreender. A oralidade ela é muito importante. E ela é muito diferente do texto escrito. Quantas vezes vocês já ouviram falar de brigas, né? Discussãozinhas assim que acontecem porque uma pessoa manda um texto lá no WhatsApp, né? Que é o falante, no caso, está falando em texto escrito. Ele manda o texto lá no WhatsApp. E o interlocutor que está recebendo, que é o ouvinte, lê o texto. E ele pode interpretar de uma maneira diferente do que aquela pessoa quis mandar.
né? Às vezes ele pode interpretar como se fosse uma briga, às vezes ele pode interpretar como se a pessoa tá curtindo com a minha cara, tá brincando comigo, né? Então, assim, por isso que a gente tem esses tipos de recursos, tanto escrito como na oralidade, para que a gente possa perceber qual que é a entonação da pessoa, qual que é a importância que ela dá para esse tema, se é uma brincadeira, se é uma piada, ou se aquela pessoa tá falando sério mesmo, né? Então, assim, se você faz um texto escrito e esquece de colocar uma vírgula ali, né, fazer uma pontuação específica que é necessária, a gente já faz uma leitura totalmente diferente daquele texto, né? E na oralidade são esses recursos de entonação de voz, porque se eu gravasse o vídeo e falasse pra vocês assim, perde até a graça de assistir, né, gente? É muito chato, é muito cansativo, tem o ritmo. Eu sei que eu falo um pouquinho mais rápido, mas dependendo do assunto, a gente fala de maneira acelerada. Dependendo do assunto, a gente já tem que falar, né? Uma entonação de voz mais tranquila, num tom de voz compreensível, com uma boa dicção, que é para a pessoa compreender todos os termos que a gente pronunciou. Porque no dia a dia, por exemplo, assim, vem cá, a gente não fala assim, vem aqui. Eu vou ali, vou lá. No texto escrito, por exemplo, quando é informal, a gente fala assim, você não fala você coloca lá um VC, ou então só um C, né? Então temos todos essa gama de recursos, tanto no escrito como no oral, e nós vamos focar por algumas aulas aí no oral. Na oralidade, desenvolver essa oralidade de vocês. Então, algumas aulas serão oralidade mais informal, vamos usar alguns textos de piada, de comunicação, coisas de humor. E em algumas outras eu vou apresentar para vocês a linguagem de oralidade mais formal, porque vocês precisam reconhecer os dois, identificar e saber usar. Porque tem os momentos para cada um, assim como eu falei, tá bom? Então, nas nossas próximas aulas, iremos trabalhar oralidade, tá? E oralidade, comunicação, muita gente pensa assim, isso é um dom, a pessoa já nasceu com isso. Mas não é não, é desenvolvido, é trabalhado, tá? Tem gente que é super tímido, caladinho na dele, mas se comunica super bem. Na hora que vai falar, fala de uma maneira flui assim, né, todo o tema, o assunto que a pessoa está falando, ela tem conhecimento, então flui muito bem, é compreensível, todo mundo compreende, então ela pode ser tímida e ter uma boa comunicação. E também existe o contrário, pessoas que são no dia a dia muito comunicativa, muito brincalhona, faz amizade fácil, conversa com qualquer um, mas na hora de argumentar, de falar de um tema ou de um determinado assunto, não consegue expressar a sua opinião, não consegue formular um raciocínio para que a outra pessoa possa compreender o que ela quer dizer, qual que é o tema. Vocês conseguiram entender? Então, assim, não pense assim que, eu sou muito tímido, eu não vou conseguir. Você pode conseguir sim, até melhor do que eu ou de qualquer outra pessoa. Isso não é um dom, é um trabalho, é um processo e é por isso que nós vamos trabalhar. Combinado? Gestual. Olha a expressão. Tá? Eu quero muito ajudar vocês e nós vamos fazer. Então, eu vou passar agora a atividade para vocês. Um texto. Vocês vão gravar a leitura desse texto para mim e vocês mesmos vão fazer a autoavaliação de vocês. Eu vou colocar lá as opções de autoavaliação e vocês vão fazer. Eu também vou avaliar daqui, né? Mas vocês têm que aprender a se autoavaliar. Vocês vão responder lá se acha que a entonação de voz ficou boa, se o ritmo que vocês fizeram essa leitura foi bom, se a dicção, né, o jeito que vocês leram e pronunciaram as palavras, se estava bom, se foi compreensível, né? Tudo isso, tá bom? Então, essa primeira atividade será a leitura de um texto específico que eu vou passar para vocês. Mas teremos outras atividades aí de maneiras diferentes, tá? Então, eu tô gravando esse vídeo aqui para que nas próximas aulas vocês já estejam por dentro aí do nosso tema, tá bom? Então,
boa aula para vocês, eu quero gravações lindas, maravilhosas, não precisa de cenário, não precisa preocupar com isso não. O que eu vou avaliar vai ser a sua expressão facial, entonação de voz, postura, tá bom? O resto você não preocupa não, que tudo é um processo, tá bom? Beijinhos e quero ver a atividade de vocês. Tchau!